tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo que foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Todo tempo. Declare isso, com seus olhos fechados. Em todo tempo Tu és tão bom. Apesar das lutas, apesar das coisas, Com todo o Senhor é bom. fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. mais uma vez, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. E que você feche agora os seus olhos, coloque os teus pedidos aqui nesse momento, nesse gasofilácio, nesse lugar que nós cultuamos. Coloque os seus pedidos, mesmo que você não tenha pensado mais, o Senhor está tocando no teu coração agora, nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, Pai, oramos por todos esses pedidos que meus irmãos estão colocando no altar do Senhor. Que o Senhor venha transformar corações às vezes duros, mas que o Senhor nesta manhã já está trabalhando em cima dele. E que essa unção do Espírito Santo no louvor que nós entoamos continue no decorrer desse culto, irmãos. Venha assim, Pai, estabelecer aqui um momento
divino, para que possamos realmente seguir nesse culto com essa unção que o Senhor derramou nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, Pai. Por isso, Pai, eu coloco esses pedidos todos aqui no altar, para que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um, Pai. Pedidos de trabalho, pedidos de saúde, pedidos de restauração familiar, Pai. Sabe o que cada um tem de necessidade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, agradecemos porque o Senhor já está fazendo a Tua obra na vida de cada irmão aqui, Pai. E também, Pai, queremos dizimar nesse momento, ofertar na Tua casa, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar, Pai, crescer as Suas tendas para que possam mais pessoas vir aqui. Oh, Pai, serem salvas, Pai, oh, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esta manhã, por esse culto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos, Pai. Enquanto louvamos, mais um cântico pode trazer seus dízimos, suas ofertas. Bom dia, paz do Senhor, feliz ano novo para quem ainda não dei, tenho desejado para quem eu tenho encontrado, um ano novo cheio de boas surpresas, que é isso que eu quero para mim e para minha família, surpresas boas, que seja assim para vocês, amém? Então vamos lá, gente. Eu vou falar de um tema que acho que todo mundo vai se reconhecer aí numa parte dele. Eu, há um tempo, já comentei aqui numa pregação, minha cunhada comprou um livro que falava das personalidades das pessoas. Eram 8 ou 9 personalidades. É um livro cristão, eu não lembro o nome. E nesse livro é legal porque ele fala o pecado capital de cada personalidade. E aí como que essa personalidade em Deus tem uma vida saudável devido a esta tendência a esse pecado, né? E eu lendo ali para ver qual era a minha personalidade, quando eu vi o pecado capital, eu falei, sou eu. O pecado era o medo. E a gente conversando, a minha cunhada fez cada um ler, estava eu, Paulo, meu cunhado, e o pastor Rick e a Claudinha estavam ali com a gente comendo, cada um vendo, um brincando com o outro, né? Tinha o pecado capital é preguiça, o outro era a gula. A gente começou ali a se provocar. Pensei, bom, pelo menos o meu pecado não faz mal para ninguém, só eu sofro, né? E aí, foi legal, porque é sempre bom se conhecer, né? Saber como que Deus fez a gente, né? Somos únicos.
porque muitas vezes a gente consegue entender por que a gente age de certas maneiras em certas situações. E aí eu fui ruminando aquilo, né? A conversa que a gente teve, Deus começou a ministrar ao meu coração a respeito do medo. Eu tive pânico. Então, por isso, quando eu vi o medo ali, eu falei, essa sou eu, né? Eu tive pânico, eu tinha crises guiando no carro, no meio da marginal, achava que eu ia morrer, ia desmaiar no carro, o carro ia capotar, eu ia morrer. Quem sofre ou sofreu disso é esse pensamento constante, você vai morrer. Qualquer informação que você pega no ar, desencadeia um pensamento, vou morrer. Né? É uma cadeia. Você nunca está em paz. E aí Deus fui curada em nome de Jesus. Foi um processo em Deus difícil, mas muito bom para mim. Aí, pensando nisso tudo, né, Deus começou a me ministrar que assim o meu pecado não estava, o medo, no caso, que seria o meu pecado capital, não iria só me prejudicar, que eu poderia estar, então, prejudicando algumas pessoas de outras maneiras. E Deus começou a me mostrar situações. E aí teve um dia que eu e o Paulo, um fim de semana, a gente foi para Ilhabela, a gente costuma ir para lá, o Paulo às vezes prega na nossa igreja lá. E a gente conhece bem lá, vai nas praias, e era alta temporada, as praias estavam muito cheias. Eu falei, e um calor. Eu falei, amor, vamos visitar a cachoeira. A gente nunca foi nas cachoeiras aqui, né? A gente estava com a Ana, com a nossa filha mais nova. Ele falou, tá bom, vamos falar com o Luciano. O Luciano e a Sandra, eles são um casal muito amado lá da igreja de Ilhabela. E ele já tinha se oferecido a levar a gente e fomos. E era ali no Parque Estadual, eles fazem um cadastro. E quando a gente chegou lá, a guarda florestal, ela pega o RG de todo mundo e fala assim, olha, por causa do calor, as cobras estão descendo. Aí eu olhei para ela e falei assim, moça, você acabou de estragar meu passeio. Você zoou o meu rolê. Eu estava assim, feliz, amo água, gente, não tem água, eu estou dentro. Aí eu falei, zoou. Aí eu já olhei para o Paulo, já olhei para o Luciano, a Sandra, ver se alguém queria desistir, ninguém queria desistir. Falei, então vamos. Eu fui andando assim, agarrada na Sandra, todo mundo olhando para o chão, e a guarda falou assim, não, mas se ela aparecer, é só deixar ela passar. Falei, claro, pode deixar, não vou fazer nada com a cobra, fica tranquila. Então, eu fui andando, olhando para o chão, gente, que nem galinha, para ver se tinha alguma cobra. E aí, nessa trilha que você vai até lá em cima, tem uma vista e tem muito pássaro lá, tem uns atalhos à esquerda que você entra nas piscinas que a cachoeira vai formando. Isso, eram 7 piscinas. E acho que quando a gente entrou na terceira, né, o Luciano falou, vamos entrar nessa, que essa está gostosa. A Giovana, a filha dele, estava junto. E aí fui lá, também foi entrar. A Ana, nossa filha, estava de fone, adolescente. Mas ela curte, né, ela é introspectiva, ela estava ali curtindo a paisagem, não estava nem aí para a cobra. Ela sentou ali na pedra e nós todos entramos ali na cachoeira. Eu estou na cachoeira, a Ana sentada ali na pedra, olhando para o mato, eu começo a escutar uns barulhos de galho. Eu falei, galho caindo, né? E aí, de repente, cai um negócio assim. Falei, um galho está caindo. Só que o galho enrolou. Eu vou tirar o microfone, gente. Eu falei, Ana, sai daí que tem uma cobra. A cobra caiu assim, atrás dela. Ela estava de fone, eu não sei se ela escutou meu berro, mas foi Paulo, acho que a Ilhabela escutou. Uma cobra. Ela levantou plena, que nem o papito dela. Olhou para a cobra entrou no mato, sentou de novo lá, né? Ela andou ali. Bom, eu tremia, mas eu tremia da cabeça até o pé. Eu sentei na pedra, assim, eu tremia. O Luciano, que estava nadando, ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, uma cobra, quase caiu na cabeça da Ana. Aí ele olhou para mim assim, calma, irmã, isso ainda vai dar uma pregação. Eu falei, Luciano, eu prefiro ler a Bíblia para pregar, não quero uma cobra caindo na cabeça da minha filha, né? Bom, gente, isso virou assunto. Continuamos, mas daí, em vez de olhar para o chão, estava todo mundo olhando para cima para ver se não ia cair uma cobra na cabeça. E não era a cobra da guarda florestal, a tal da caninana, era uma cobra cipó, uma verdinha. Disse a Ana que ela era linda, né?
Ai, maravilhosa. Bom, aí continuamos, aí começou a aparecer um monte de formiga, o pé da Ana já estava inchado por causa dos bichos. Lá tem muito bicho, né, gente? Muito bicho, né, Sô? Nossa, é muito bicho. E estava, acho que por causa do calor, tinha muito pernilongo, muito, muito. O pé da Ana estava inchado. Uma outra vez que a gente foi com o irmão do Paulo foi parar no hospital, porque ele descobriu que ele tem alergia à picada de formiga. Ele quase teve um choque anafilático. Ele foi levado para o hospital desacordado. Falei, bem, não sei se a Ana tem, né? É família, né? Genética. Falei, não, gente, vamos embora. Já tive a minha emoção. Aí a gente não foi até lá em cima, fomos embora. Bom, aí estamos no culto, o Paulo está pregando. Gente, a Ana não responde nem meus WhatsApp, tá? Eu estou ali no culto, a Ana quis ficar no quarto, porque ela estava cansada. O quarto é ali na igreja, né? O apartamento que os pastores ficam. Aí, de repente, uma mensagem da Ana. Eu olhei assim, mãe, o chuveiro pegou fogo. Eu saio correndo, no meio do louvor, subo lá. Era assim, fumaça no quarto, só fumaça. Aí eu falei, Ana, o que foi? Eu falei assim, não, pegou fogo. E, realmente, um fio, a fita isolante ali já estava frouxa, um fio pegou no outro, pegou fogo. Caiu faísca no box, perto dela. Eu abracei a Ana e falei, vem cá, minha filha. Eu abracei ela, falei, Deus, obrigado pelo livramento. Reveste a Ana com o teu sangue, em nome de Jesus, a gente orou. Cai por terra toda intenção do maligno, nos fazer mal, oramos ali. Aí acabou o culto, o Luciano e a Sandra veio falar comigo, e aí, irmã, já está recuperada da cobra? Eu falei, já, e o chuveiro acabou de pegar fogo com a minha filha embaixo. Ele, irmã, você está precisando de repertório para pregar. Muito engraçado. Eu falei, acho que eu estou, Luciano. Bom, voltando para São Paulo, gente, eu vou resumir um pouco, mas acho que na terça ou na quarta, na escola, o Pedro estava jogando basquete, ele tropeçou e ele mergulhou de cabeça num muro. Ele abriu um talho gigantesco na cabeça. Fomos para o hospital, e eu, nervosa, porque o atendimento lá foi horrível. Gente, uma médica olhar para o rasgo do teu filho e fazer cara de espanto, eu falei, é traumatismo, ela está me escondendo coisa, eu comecei a ficar... Eu não sou, assim, eu não tenho medo de sangue, isso eu não tenho. E o Pedro me olhava assim e falava assim, mãe, calma, está tudo bem. Eu falava, gente, ele está pirado, né? Porque ele estava tão... Eu falei, ele está pirado, a médica não está me... Bom, foi um horror. Aí eu mandei mensagem para o Luciano, falei, quer mais uma? Luciano, e mandei a foto do corte do Pedro. Ele irmã. Bom, e aí Deus foi ministrando a respeito desse assunto no meu coração. E quando o Paulinho me pôs aí na escala, eu estava já há um tempo, né, com essa questão de falar do medo no meu coração. E aí tem uma definição que diz que o medo é uma ansiedade irracional ou fundamentada, uma perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Gente, quem tem medo de barata? A barata mata a gente, traz algum perigo, é irracional, né? Então, quando ele fala que é um medo, é um estado que a gente entra perante um perigo que, às vezes, não é nem real. É perigoso, barata? Não. A cobra até né? Se ela é venenosa. Mas, assim, gente, eu não gosto de répteis. Lagarto, lagartixa, jacaré, pássaro. Eu não gosto de ver nem vídeo. Tem um lagarto, a gente tem um irmão lagarto lá na Igreja da Granja, o James. Ele tem até nome, ele mora lá desde que a igreja existe. A Beth vive querendo me apresentar para ele. Vem cá, Tati. Eu falei, não, deixa ele lá no canto dele, e ele que não me apareça aqui na frente, que ele vai ver uma mulher doida, né? Então, o lagarto oferece algum perigo real? Eu tive uma situação com um lagarto em Blumenau, que realmente ele veio para cima de mim e da Ana. A Ana era pequenininha. Mas ele foi ameaçado ali e ele veio para cima da gente. Mas, assim, tem coisas que não oferecem realmente um perigo real. A gente tem medo. Às vezes, assim, a mãe teve medo, você cresce vendo a mãe berrando quando a barata aparece, você adquire esse medo. Tanto que eu sempre tomei muito cuidado de não berrar quando aparecia uma lagartixa na frente dos meus filhos. Eu via a lagartixa sair assim, ó. A Ana ama lagartixa. Gente, a Ana gosta de cobra, né?
O Pedro também não tem medo de lagartixa. Eu evitava exatamente porque não é um perigo real. Não tem problema se a lagartixa, se minha filha pegar ela com a mão, pôr na boca, não vai ter problema, é nojento. Mas não oferece um perigo para os meus filhos, então eu me continha ali quando aparecia algo assim. E tem perigos que realmente são reais, né? Uma cobra venenosa. Estava conversando com o Paulo sobre a pregação, ele falou assim, sabe qual é o maior medo do mundo? Andar de avião. Quem tem medo de avião? É. E o segundo é falar em público. Eu não gosto de estar aqui, não. Então, assim, falar em público mata? Não. Mas tem pessoas que têm medo, né? Oferece um desconforto, uma situação, a gente nunca sabe. E o que é a fé? A gente não precisa ir no dicionário, a Bíblia explica para a gente, Hebreus 11:1 fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Gente, a gente crê em Deus por fé. A gente vê Deus? Não. A gente crê que Ele, porém, a gente crê que Ele existe. Né? Essa é a fé. Então, é claro e nítido. Eu lembro que quando eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade, eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha 20 e poucos anos, cheguei triste, né? E a minha mãe falou, e aí, filha, você está bem? Eu já estava ali em depressão. Aí eu falei assim, mãe, eu tenho a doença da falta da fé. Né? E isso, então, sempre mexeu muito comigo. Né? Lógico, minha mãe orou, eu conversei muito com o pastor Chori, e tive que tomar remédio. E, como eu falei, foi um processo difícil, mas um processo muito bom para mim, para minha família. Então, assim, é nítido que o medo e a fé andam aí em lados opostos, né? Aí eu estava pensando, falei, bom, Deus, o que o Senhor quer que eu fale, né? Porque medo todo mundo tem, a gente sente. E logo eu comecei a imaginar, a coisa da cobra estava assim, né? Ainda está bem latente no meu coração. E eu comecei a pensar numa pessoa que eu amo na Bíblia, ele é xará do meu marido, a vida de Paulo. E aí, quando eu estava ali preparando a palavra, eu pensei assim, acho que foi o Espírito Santo me perguntando, como é que seria a vida de Paulo se ele tivesse medo? Gente, Paulo a gente sabe, né? O cara foi, depois de Jesus, ele foi um cara sensacional, né? Ministerialmente falando, né? De um testemunho incrível e de uma entrega ao Senhor, né? E aquilo que o Senhor colocou no coração dele, né? Nós sabemos, tem um versículo que diz, em Hebreus também, 11:6, fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E foi aí, então, que Deus falou para mim assim, o teu pecado capital, o medo, pode sim interferir na vida de outras pessoas. A partir do momento, Tatiana, que eu te falar para você fazer alguma coisa e você deixar de fazer porque você tem medo, você está me desobedecendo. Se eu falar para você ir pregar na Amazônia, cheia de cobra, porque tem uma tribo que eu quero salvar, e você não vai? Então, Deus começou a mostrar, eu falei, opa, tudo o que, por medo, e não é o medo da barata, o medo da cobra, né? Eu vou falar assim, de outros medos aqui, que eu acho que muitas pessoas já podem ter passado por isso. Deus coloca alguma coisa no teu coração, e aí você, por medo de não dar certo, você não vai fazer. Não vai dar certo. Deus colocou no meu coração para eu dar aula para os pequenininhos. Não vou, porque não vai dar certo. Eu nunca dei aula, eu não gosto de criança, eu estou falando de mim, gente. Eu não gosto de criança, o que eu vou fazer com essas crianças? Não vou, não vai dar certo. Deus coloca alguma coisa no teu coração,
Aí você não vai porque você tem medo que a provisão não venha. Tanto material, quanto espiritual, quanto de uma equipe, de alguém junto com você, falando, não vou fazer, porque sozinha não vai dar, eu não tenho dinheiro, não dá para fazer, eu não vou fazer. E isso, assim, vamos considerar que assim, é uma certeza de que o que foi colocado no teu coração veio de Deus. Né? Deus coloca alguma coisa no teu coração e você fala, não vou porque eu não vou ter tempo livre. Eu não vou porque eu tenho medo de perder o meu tempo ali, que eu gosto de assistir série. Deus coloca alguma coisa no teu coração e você não vai porque você tem medo de morrer. Também. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, conseguimos servir a Deus e fazer aí a obra de Deus com liberdade, sem perseguição ainda. Né? Mas a gente sabe que tem países que fazer a obra de Deus custa a vida. E a gente também sabe que tem cristãos morrendo neste momento, porque eles não querem negar o Senhor, e não vão negar. Agora, a gente consegue imaginar a vida de Paulo com todos esses medos? Imagina Paulo com medo de não dar certo. Paulo se converte, ele fica cego ali, né? E aí Deus manda Ananias. Paulo, para quem não sabe, ele era um fariseu, grande estudioso da palavra. Ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. Pode até ser que ele tenha catado uma pedrinha e jogado ali também, porque ele estava ali nesse evento. Então, ele tem um encontro com Deus, Deus deixa ele cego. E Deus fala com Ananias, você sabe o Paulo que persegue vocês? Vai lá, ora por ele, porque eu quero curar ele, eu feri ele com cegueira, eu quero que ele volte a ver. Aí o Ananias fala assim, eu não vou, ele vai me matar. Eu falei assim, não, vai lá, pode ir. E o Ananias vai. Imagina se o Ananias tem medo de morrer. Paulo não ia voltar a enxergar, ele não ia ter esse encontro com Deus. E o Ananias vai lá. E aí, Paulo, logo que ele tem esse encontro, eu creio que ele foi muito impactado pelo amor de Deus, porque de um perseguidor assíduo de cristão, ele vira um cara totalmente entregue a Deus, né? E aquilo que Deus tem para ele. Então, ele está reunido ali, em Damasco, e alguns mestres e profetas resolvem enviar ele e Barnabé para começar a primeira viagem. Paulo teve 3 viagens missionárias. Para começar a primeira viagem dele. Imagina você ter medo que não vai dar certo. Não vou viajar não, Deus. Eu vou como? Não tinha avião, gente? Eu vou como? De barco? Nesse mar que ninguém conhece? A pé? No calor? Como é que eu vou? Quem vai comigo? Não vai rolar. Mas ele vai. Né? Deus providencia Barnabé para ir com ele. E a primeira viagem missionária dele é com Barnabé. Todos os lugares que eles iam, aconteciam milagres e coisas incríveis, eles saíam fugidos, porque era assim, vamos matar ele. A primeira viagem foi assim, faz milagre, sai correndo, faz milagre, sai correndo. Ele e Barnabé. Outra coisa que me veio, eu falei, quem tem medo de falar a verdade para o amigo? Quem tem medo de falar a verdade para um irmão? Às vezes tem umas verdades que dá medo, né? Você não quer perder o amigo. Você não quer ficar numa situação desagradável com o teu irmão. Gente, vocês já viram as epístolas de Paulo? É pancada atrás de pancada. São cartas extremamente preciosas para a nossa igreja. Imagina ele com medo do que vão pensar dele. Ele não escrever, ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. Mas não vou escrever não, porque o que vão pensar de mim? Não vou escrever, vão ficar falando de mim. Gente, Deus colocou no teu coração, fala. A graça de Deus está sobre a tua vida. Pede graça, pede amor de Deus e fala. É melhor você deixar o teu amigo, o teu irmão pecando e você sem avisar?
Pode até ser que ele não queira mais falar com você. Mas você vai fazer um bem para a vida dele. Né? O Paulo até fala uma parte, fala assim, olha, eu estou falando mesmo, e esse peso agora não está em cima de mim, não. Acho que é em Gálatas. Gálatas é pegado, né? Esse peso não está em cima de mim, não. Já falei, se vocês quiserem fazer, façam. Se não quiser, se entende com ele. Gente, Paulo é sensacional. Agora vamos lá, imagina Paulo. Essa eu vou ler, gente, que é sobre cobra. Atos 9. É o 9? Peraí. Não, aqui é o julgamento. Desculpa, Atos 28. Imagina Paulo com medo de morrer, gente. Ele ia ficar em casa, lendo a palavra. Vamos lá. 28, do 3 ao 5. Bom, aqui Paulo já tinha feito as 3 viagens. Ele tinha sido julgado em Jerusalém. Gente, toda hora era todo mundo querendo prender ele ou matar ele. Então, ele foi julgado em Jerusalém. E aí ele pede para que ele era um cidadão romano, ele pede para que ele seja julgado por César. Então, o rei fala assim, tá bom, vai lá para Roma. E ele vai meio que deportado para Roma, né? Ele já tinha feito as 3 viagens, já tinha escrito algumas epístolas, e ele vai para Roma, e ele é como se ele tivesse ficado preso em casa de caneleira, nos dias de hoje. Ele podia ficar em casa com um soldado romano olhando ele o tempo inteiro. E ele aproveitava, porque os soldados trocavam, e ele falava de Jesus para os soldados. Então, ele não perdia a oportunidade. Nessa viagem que ele foi deportado para Roma, teve um maremoto e eles naufragaram. O barco, eles foram tacando as coisas, eliminando o peso do barco, a tempestade não passava, e aí uma hora que todo mundo teve que pular no mar, e eles pararam na ilha de Patmos. Não foi na Ilha Bela? Não, de Malta, desculpa. Eles pararam na Ilha de Malta. E aí eles ficaram, acho que 3 meses na Ilha de Malta. Ele conta que ele foi muito bem recebido na Ilha de Malta. E aí eles chegaram, a Bíblia diz, né, que, em Atos, que eles chegaram com frio, molhados e cansados. E aí o Paulo foi fazer um foguinho. Vamos lá, 28, 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Gente, ele sacudiu a cobra. Sai daqui! Eu falei, gente, eu preciso evoluir demais. Eu berrei para a Ilha Bela inteira com a cobra caindo ali, que era uma cobra cipó, não era nem venenosa. E ele não morreu, e era venenosa. A cobra que pegou Paulo era venenosa. Era para ele morrer. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração, Deus derrama graça, Deus derrama poder, Deus faz milagre. Esse é o nosso Deus. Então, às vezes, a gente racionaliza demais o nosso medo, e a gente até prevê, né, uns quadros assim, muito malucos, né? Eu sou meio apocalíptica, gente. Eu estou ali no copo meio vazio sempre, né? Então, a gente está programando uma viagem e fica assim, mas se chover, e se furar o pneu?
Eu falo, gente, curte um pouco, né? Anda em Deus, né? Por favor. Então, esse era Paulo, que ele não tinha medo nem da morte. Ele mesmo diz em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Gente, quem tem medo de morrer aqui? Gente, vocês que não têm, vocês vão orar por mim. Sensacional. Eu fui assaltada 2 vezes com a arma na cabeça em São Paulo. Sabe quando passa o filme da tua vida, assim? Em 3 segundos. Você fica branca, você fica em choque, assim. E eu escuto tanto testemunho de gente que é assaltada, que evangeliza o ladrão. Eu falo, eu quero isso para mim. Escuta, ladrão, você conhece Jesus? Cara, eu chego lá. Né? Porque é isso, o morrer, se a gente morrer, a gente vai para Cristo. E é uma tremenda falta de fé. Eu tenho medo de morrer. Essa é a grande verdade. Dura. Mas se eu amo o meu Senhor, por que eu não quero? Qual é o problema de morrer? A Bíblia fala que essa vida aqui é passageira, ela é um cisquinho perto da eternidade. Não é fé. Me falta fé, me falta crer. Né? Que a Bíblia fala que olhos não viram, ouvido não ouviram o que Deus tem para nós. É algo maravilhoso, a gente não tem a mínima noção do que é a eternidade e aonde a gente vai morar. Jesus está preparando o lugar para a gente. Você acha que vai ser uma espelunca horrível? Não! Ele falou assim, eu estou indo, gente, mas fica de boa que eu vou preparar lugar para cada um. Ele está preparando o lugar para a gente. Mas se Paulo tivesse medo de morrer, gente, ele ia sacudir aquela cobra e ia falar, Deus me leva. Tem cobra querendo me matar. Não é só judeu querendo me matar, tem cobra querendo me matar. Mas ele continuou. E, algo importante. Não quer dizer que Paulo não tenha sentido medo em alguns momentos. Eu creio que ele até pode ter sentido medo, mas esse medo não parou ele de fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Porque em alguns momentos aparecem anjos para o Paulo para avisar assim, você não vai morrer agora não. No navio, que o navio já estava quase afundando, à noite aparece um anjo para ele em sonho e fala assim, avisa a galera do barco aí que nenhum, ele falou assim, nenhum vai morrer nesse barco. Então no dia seguinte ele falou assim, tive um sonho, um anjo me falou que ninguém vai morrer. Então, gente, pode ser que seja insano, mas ninguém vai morrer. E a gente vai chegar numa ilha, que o anjo fala para ele. Falei, e a gente vai chegar numa ilha. Teve uma outra situação que ele também fala, Paulo, fica de boa, que não é agora que você vai morrer. E, gente, Paulo foi decapitado. Pedro, que fugiu quando Jesus foi crucificado, por medo de morrer também, fala assim, você andava com Jesus, eu te vi. Ele, eu não sei nem quem é esse Jesus aí, nunca nem vi. Que dia foi esse? Não sou eu, não. Pedro nega Jesus por medo, mas Pedro foi crucificado de ponta cabeça, ele não se sentiu digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Isso é fé, isso é obediência, né? Fé e obediência andam junto. A gente só obedece a Deus se a gente tem fé. Né? Porque tem coisas que são difíceis sim da gente obedecer. Amar o inimigo. Você quer matar o inimigo. Os 2 que me assaltaram, se olha na doida, se eu estou com o carro blindado, acho que acelero em cima do inimigo. Não. Você chega para o inimigo e fala, Jesus te ama. Sai dessa vida. Você vai para o inferno. Porque se ele foi assim comigo, eu fui uma bela de uma tranqueira. Todo mundo aqui, a gente nasce tranqueira. Está na Bíblia. Né? A gente nasce... Gente, quem tem filho sabe. Você tem um filhinho. Você ensina ele a fazer coisa ruim? Não. Ele faz coisa ruim? A gente nasce pronto para fazer coisa ruim. A Ju é professora. Você acha que teus alunos aprendem com os pais a beliscar o amigo? Você acha que o pai chega, então, belisca o amigo todo dia, tá, meu filho? Não. Lógico que tem uns pais que são uma bênção, né? Mas, gente, a criança é bocuda com o filho desde pequeno. Birrenta. Não é?
Você ensinou a fazer birra? Filho, hoje a gente vai ter uma aula. Como fazer birra? Não, a gente nasce ruim, gente. Então, a gente não é nem um pouco, quando a gente nasce, a gente não é nem um pouco melhor que o ladrão, a gente não é nem um pouco melhor que o alcoólatra, não, que o adúltero, não. A única diferença é que nós resolvemos entregar nossa vida ao Senhor. E, mesmo assim, a gente enfia o pé na jaca de vez em quando, né? Então, Paulo não teve medo de não ter tempo livre quando ele aceitou esse chamado missionário, né? Enquanto ele estava preso, ele ficava preso, ele escrevia a carta. Enquanto ele estava lá, quando ele foi deportado que ele foi preso uma vez com Silas também, né? Mas quando ele foi deportado para Roma, e que ele ficou em casa com um guarda romano, ele pregava para os guardas e ele recebia as pessoas sabiam que ele estava lá, porque depois das 3 viagens ele já estava bem conhecido, as pessoas iam para lá, sabiam que ele estava em Roma, e ele pregava para as pessoas na casa dele. Tempo livre para quê? Eu tive uma época da minha vida que eu media todos os esforços para descansar. Então, eu programava meu dia, fazia tudo bem programadinho, porque eu queria descansar. E teve uma época que eu consegui. Gente, deu uma semana. Falei, gente, que tédio. Eu não quero descansar. Por que eu queria tanto descansar? Mas a grande verdade é que eu queria paz. Porque muitas vezes você senta no sofá para fazer, muita gente fala assim, gente, queria um tempo para fazer nada. Eu não sei fazer nada. Não é para mim. Eu lembro que eu fiquei uma semana ali tranquila, eu falei, gente, é tedioso. Começa a pensar em abobrinha. Eu falei, tá bom, Deus. Eu falei, gente, perdi muito tempo querendo arranjar tempo para fazer nada. Não quero mais. E amém. E é coisa em cima de coisa para fazer. E minha mãe sempre me falou, Tatiana, você quer ajuda? Pede para quem está ocupado. Porque quem não está ocupado não vai fazer. Se fizer, vai entregar atrasado. Vocês já perceberam que quanto mais a gente faz, mais a gente faz? Eu sou assim. Quanto mais tranquila eu estou, aí 2 coisas que tem para fazer, você vai procrastinando, porque você tem tempo. Você vai. E aí, quando você faz mal feito e entrega atrasado. Agora, quando você tem muita coisa para fazer, você se programa, agora eu vou fazer isso, sai, né, tem que fazer o almoço, pega, teu dia é sensacional. Você vai dormir cansada, mas, cara, dei conta de muita coisa, e isso é bom. Né? Paulo, e eu escuto de muitas pessoas isso, e eu creio que tem muita gente que deixa de fazer o que Deus colocou no coração, porque ela tem medo de comprometer a rotina dela, o tempo dela livre. Não vou pegar, é muita coisa para fazer, Deus. Não vou. Mas se Deus colocou no teu coração, dá tempo, Ele dá graça. Se você não é capaz, Ele capacita. Então, eu parei de querer ter tempo livre, gente. Eu não sirvo para isso. Aí, quando está tudo tranquilo em casa, eu resolvo dar banho nos cachorros, entendeu? Fica sabendo, não tem nada a fazer, vamos tomar banho. Os 2 já saem fugindo. Aí, vamos. Porque daí eu começo a entrar naquela letargia de novo. A gente foi feito para produzir em Cristo. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial na vida de cada um de vocês. De cada um de vocês. Agora, gente, vou fazer a pergunta de novo. Vocês conseguem imaginar Paulo com todos esses medos? O que ele teria feito? Olha o que ele deixou para a gente. Ele deixou cartas que são assim, fundamentais para a igreja de Cristo. Em questão, ele fala de relacionamento, ele fala de tudo. As cartas falam de tudo para a gente. Ele deixou ensinamentos eternos para a gente. Ele teve medo de falar a verdade? Graças a Deus que não. Você fica ofendida com o Paulo quando você lê? Vocês ficam ofendidos? Eu não fico. Falo, Paulo, não é que é verdade? Você fica, uau. Você fica ofendido? Não.
porque ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. E aí, nada como Paulo para fazer essa declaração. A gente vai ler. 2 Timóteo, um discípulo de Paulo. Timóteo, ele fez vários discípulos. Gente, imagina as broncas que esse discípulo não tomava. E eu queria ter sido discípula de Paulo. Só que Deus me deu o marido Paulo. Ele me dá bronca também. Dá não, gente, ele é uma benção. Vamos lá. 2 Timóteo 4, eu vou ler a partir do 7. Gente, eu amo esse versículo. E eu desejo poder um dia declarar ele. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Gente, ele está indo embora. Ele já sabe, ele fala que antes que ele estou morrendo. Ele ainda faz, olha que legal, ele ainda faz um monte de recomendação. O cara está morrendo e está ali preocupado, pilhado. Procurei vir logo ao seu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele escreve para Timóteo, fala, Timóteo, vem logo que eu vou morrer, vem me ver. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse completamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila, a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviaram-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Não é demais? Você vê a dinâmica dele? Então, ele não parou, né? Ele foi sensacional, ele frutificou e falou assim, e nem na hora de morrer, vou morrer agora que eles se virem, né? Porque eu estou morrendo, tem que cuidar de mim. Nada. Ele estava ali ligadão, traz meus pergaminhos, o fulano, fica esperto, que ele não gostou do que a gente falou. Ele queria ir, tendo feito tudo o que Deus colocou ali nas mãos dele, de maneira mais excelente possível, eu acredito. Então, gente, eu queria concluir dizendo, como é que a gente vive essa vida sem medo? Todos esses medos. Fé, alguém falou aí. E como é que a gente tem fé? Dá para comprar na loja? Se desse, não ia ter estoque, né, gente? Disponível. Não dá. Né? Aqui que a palavra diz, Romanos 10:15, fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma das coisas que Paulo tinha, ele era um estudioso da palavra. E o que ele fez? Escreveu mais, inspirado pelo Espírito. Numa das vezes, quando eu estava com pânico e depressão, eu fui conversar com o pastor Chori, porque eu não queria tomar remédio. Ele falou assim, você toma o teu remédio, e sabe o que ele me falou? Leia a Bíblia, você vai ser curada. Né? Tem vários versículos em Provérbios, né, que fala de cura para os ossos. Fala assim que a alegria cura os ossos.
Gente, é fato, se alguém for pesquisar, põe no Google, põe no chat, agora é o chat GPT, põe lá, vai aparecer uma ligação científica que realmente a alegria deve retardar a osteoporose. Mas eu tenho certeza, está na palavra. E eu tenho um início de osteopenia, né? Eu falei, não, agora tem que ser pura alegria, gente. Que eu quero ficar com uns 80 anos fazendo viagem missionária ainda, que nem Paulo. E se eu tiver osteoporose, eu falei, não, agora é só alegria. Então, é cura física, né? A palavra nos garante cura física em certos procedimentos, em certas maneiras de viver. Quem guarda os mandamentos da saúde para o corpo, saúde para a alma, saúde para o corpo. Então, é cura física. A cobra mordeu o bonitão, aí ele não morreu. Agora, se eu tivesse essa fé, cai a cobra na cabeça da minha filha, não vai acontecer nada. Chove cobra na cabeça dela. E eu vou mandar essa pregação hoje para o Luciano, lá da Ilhabela. Falei, você tinha razão, eu precisava de repertório. Então, gente, não só ler a palavra, tenha o hábito de sair com alguém que você gosta de tomar um café para falar da palavra. Chama um casal na tua casa para almoçar, gente, conversar na mesa. Esse livro que a gente leu, das personalidades, foi no almoço. Então, a gente leu o livro e começou a falar da Bíblia, foi sensacional. Chama um casal, vamos almoçar, chama uma amiga, vamos tomar um café. Tati, eu li um versículo que eu não estou entendendo. Não, vamos tomar um café. Porque quando você lê e você conversa sobre a palavra, o Espírito Santo conversa com você. Se você sabe muito a palavra, o teu papo com o Espírito Santo é longo. Eu costumo dizer, quando você vai conversar com um americano, você tem que falar inglês. Ou ele português. Quando você vai conversar com o Espírito Santo, você tem que falar essa língua aqui. Você não lê, como é que você vai falar com o Espírito Santo? Você não leu nada. Como é que eu vou perguntar para o Espírito Santo, que história é essa, Espírito Santo, que sem fé é impossível agradar a Deus? Se eu nunca li esse versículo, como é que eu vou perguntar isso para ele? E quando, então, a gente conversa de um assunto que a gente gosta? Quem gosta de esporte? Quem gosta de futebol? Tem gente que senta e fala de futebol, gente. É sem fim, não é? Porque fulano, você viu, não sei o quê, vai contratar não sei quem, o time... Aí um provoca o outro. Porque é um papo que você gosta, que você tem conhecimento, porque você gosta. Então, você quer ter uma longa conversa com o Espírito Santo? Leia a Bíblia. E aí, quando você lê, a gente fez um curso, e o professor falava isso. Quando você lê, olha para o que você lê e fala assim, como assim, Espírito Santo? Fé, ouvindo a palavra? Como? Me explica. Ele vai te explicar. Ou você vai tomar um café com alguém. Eu estou lendo um livro, uma epístola de Paulo, ele fala assim, é isso mesmo? É porque eu queria mudar. Gente, vamos mastigar, ruminar a palavra de Deus para ela se tornar viva dentro da gente. Amém. E a gente vai ser edificado na fé. A nossa fé vai aumentar cada vez mais. Amém. Porque, gente, o mundo está insano. Se ficarmos por aqui na tribulação, a gente vai ter que ter fé. Não vai dar para correr, se escutar. Todo mundo fazendo bunker, né? Os ricos. Agora virou moda. Porque a igreja está falando sobre o Apocalipse, está falando que Jesus vai voltar. Está esse ar aí, né? Que Jesus, para mim, ele já está montadinho no cavalo, só está esperando Deus falar, vai. E agora os ricos estão tudo fazendo bunker, gente. Tem um que está fazendo lá na Califórnia. Gente, se Deus quiser destruir, você pode estar no bunker mais profundo da terra. Em vão vigia o sentinela. Pode fazer o que você quiser. Se você não teme a Deus, se você não tem fé no Senhor,
pode se enfiar num bunker. Se estourar, gente, bomba atômica deve ter um monte por aí, já. Então, a gente vai ter que ter fé, a gente não vai poder sair correndo. Né? E crer num Deus de milagres. Tem gente, eu tenho visto cristãos com medo do que há para vir. Falei, gente, eu acho que vai ser apocalíptico e insano para quem não conhece o Senhor, mas, ao mesmo tempo, vai ser glorioso para a igreja de Cristo, se a gente vai por aqui. Vai ser glorioso. A gente vai ver coisa muito louca, muito linda, muito maravilhosa. Deus vai guardar a igreja dele. Deus, ele não fez chover comida. Ah, se não tiver o chip, você não vai poder ir no mercado. Chove do céu. Não foi assim no deserto? Por que não vai ser agora? Se precisar. Gente, pãozinho fresquinho, você não vai poder ir na padaria que você não tem o que precisa? Chove do céu. Não é? Então, eu creio que vai ser glorioso. Lógico, vamos fazer, a igreja tem que fazer aquilo que Deus está colocando no coração, o que Ele tem revelado para a igreja, temos que ficar de ouvidos espirituais abertos, né? Eu creio que é um momento muito importante da igreja, e aqui, gente, e pode decorar. Na China, eles enterram. Grava no teu coração. O Paulo está decorando Apocalipse, não, gente. Minha cachola. Eu entro na sala de oração, ele está lá no Apocalipse. Eu falei, gente, pelo menos eu tenho ele, né? Mas é isso, gente. Vamos ser edificados na fé. Então, lê a palavra, conversa com o Espírito Santo. Ele vai revelar. Ele vai te falar o que Ele quer. Ele vai te falar o que Ele tem para você. Ele vai te dar meios. Ele vai vir com provisão. E eu estou falando isso para mim, tá? Eu já deixei de fazer muita coisa por vários medos. Ele derrama graça. E é legal que você se propõe, pega e faz. E é difícil, né? Tem os problemas, mas quando termina você fala, Deus, deu certo. Valeu. Quero mais um. Né? Lê livro. Tem livros cristãos, são muito bons. Né? Leia livros junto com a Bíblia. Converse sobre livros. Acho que nos Estados Unidos, né? Não sei se na Europa, tem um pessoal que tem uma cultura muito bacana, clube do livro, né? As pessoas leem os mesmos livros e elas vão nos cafés conversar sobre os livros. É cultural. Acho que o americano faz muito isso, né? A gente pode fazer isso com a Bíblia. Gente, vamos todo mundo ler Gálatas e vamos tomar um café mês que vem? Não é? Clube do livro. É isso aí, gente. E a nossa fé, a gente tem que voar em fé. Né? Amém? Então, eu queria fazer uma oração, o louvor, se puder vir aqui. Queria fazer um apelo. Se você tem largado mão, deixado de fazer algumas coisas, por qualquer medo que for, coloque isso para o Senhor. E vamos orar para que Deus nos acrescente fé. Amém? Amém. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pelas nossas vidas aqui. Acima de tudo, Pai, obrigada pelo Teu Santo Espírito, porque Ele está em nós, Ele é por nós. E Ele é o melhor, maior poder que nós podemos ter para fazer aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Perdoa-nos, Pai, perdoa todas as vezes que não fizemos aquilo que o Senhor propôs às nossas vidas, por algum medo. Oh, Papai, perdoa-nos, Deus. Perdoa, Pai. Eu te peço, Senhor, tira esse medo dos nossos corações, que possamos ter fé para andar no sobrenatural, Pai, porque te servir é isso, Pai, é andar de fé em fé, de glória em glória, no Teu sobrenatural, crendo num Deus todo-poderoso. O Senhor é dono de todo o ouro, toda a prata, o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Pai, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas, que este ano, Senhor, nós possamos sim tomar um passo de fé, toda vez que o Senhor propor algo no nosso coração, Pai.
Queremos trabalhar para Ti, porque sabemos que é uma honra, Pai. É uma honra Te servir. É uma honra ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Capacita-nos, Pai. Capacita cada um aqui, Senhor. E dá-nos fome e sede da Tua palavra, Pai. Dá-nos fome e sede de Ti, Senhor. E vem nos unir aqui, meu Pai. Que possamos crescer em fé, em unidade neste lugar, Senhor. Um fortalecendo o outro. Não julgando, não desmerecendo, nem desencorajando, mas que possamos ser aqui instrumentos de encorajamento um para o outro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, me perdoa, Pai. Perdoa todas as vezes que eu não fiz aquilo que o Senhor me propôs, Pai. Perdoa, Deus. E eis-me aqui, Senhor. Eis minha vida, Pai. Pai, o meu desejo e desejo para todos aqui, que estejamos no centro da Tua vontade. Esse é o melhor lugar que nós possamos estar, assim como o apóstolo Paulo, ele andou no centro da Tua vontade, meu Pai. Obrigada, Deus, obrigada pela Tua graça, porque a Tua palavra diz que a Tua graça nos basta. Obrigada, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Tem um descanso preparado para as nossas vidas. E é bom a gente pensar, né, que vai ter um lugar de descanso, principalmente quando a gente sente que as energias elas vão se esgotando. E ao mesmo tempo achei muito bacana a gente justamente cantar isso agora. Mas tem outro louvor que eu gosto muito também, aquela Caminho no Deserto, que no final principalmente fala muito, mesmo quando que eu não esteja vendo, o Senhor está trabalhando. Mesmo que eu não esteja ouvindo, né, o Senhor está trabalhando. E o Senhor Jesus falou, explicando até o que o sábado foi feito por causa do homem, né? Ele fala, mas meu Pai trabalha até agora. Deus, Ele não para de trabalhar. Isso quer dizer que não tem descanso? Não, ao contrário. Eu creio que o Senhor Ele deseja realmente que a gente tenha uma vida repousada. Eu acho que a gente já compartilhou sobre isso algumas vezes aqui, que a maior evidência da fé é o repouso, é o descanso, é a alma tranquila. Mas isso quer dizer que é não trabalhar? Não, ao contrário, Deus trabalha em todo o tempo. E isso tem vindo muito no meu coração, Ele quer fazer a gente cada vez mais produtivo. Mas uma maneira importante de fazer a gente produtivo, eu creio que seja fazendo a gente aprender a justamente descansar nos braços do Pai, a encontrar repouso onde a gente tem que encontrar repouso. Porque isso não quer dizer que a gente, que nem a Tati falou, quis porque quis ter um tempo ali para achar que estava descansando, mas no fundo não era aquilo que precisava, né? Aquilo que a gente precisa mesmo é ter a alma repousada, tranquila, para que a gente faça mais consumindo menos energia. Eu creio que Deus, Ele quer colocar isso no nosso coração cada vez mais, fazer com que a gente seja de novo mais produtivo. Sabe que eu tenho dificuldade de lidar com a procrastinação. Eu não lembro se era o pecado capital, deve ser, do meu perfil ali, mas até costumo brincar, né, que eu sempre fui daqueles que segue aquele ditado, sabe, que não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Mas assim, misericórdia, tá, gente? Aliás, eu sou... mas assim, não é de hoje que eu creio que o Espírito chama a atenção para isso, né? Para a gente aprender que o descanso, na verdade, é muito mais uma alma que está livre do medo. Está livre porque o medo aprisiona a gente. Não é à toa que o Senhor, ele venceu a morte, porque era o medo que mais aprisionava e aprisiona ainda o ser humano. Porque Ele quer fazer a gente ter energia, ter disposição. Eu creio num Deus que realmente chama a gente para subir com asas como águias, como Ele fala, para correr e não se cansar. Esse é o descanso bom, é aquele que ainda que a gente faça, continua descansado. E eu creio que realmente é essa produtividade que Deus tem para as nossas vidas. E sabe que eu estava pensando aqui na vida de Paulo, enquanto a Tati ministrava. Sabe que ele dá um testemunho de como foi a conversão dele. Na verdade, o testemunho disso aparece 3 vezes no livro de Atos. O próprio Lucas, que escreve o livro, fala em Atos 9, né? Quando explica como aconteceu aquela situação. E na sequência, quando Paulo ele é levado a fazer uma defesa, porque estava acusando ele de várias coisas, ele fala lá em Jerusalém e depois em Cesareia, diante de grandes autoridades.
A primeira vez, inclusive, muito provavelmente ele tinha apanhado bastante, estava acorrentado. O que ele faz naquela situação? Ele aproveita que ele tem a oportunidade de falar e anunciar o evangelho, acorrentado. E ele declara como aconteceu isso na vida dele. Mas por que eu estou falando isso? É interessante que cada vez que esse testemunho é dado no livro de Atos, tem um detalhezinho a mais, tem algo que não tinha sido explicado antes. E eu acho muito legal, lá em Atos 26, que quando ele fala que uma luz... Lembra, Lucas falou, né? Por volta do meio-dia, uma luz forte veio do céu, né? Ele até ficou cego naquela situação. Curioso, né? Como Deus faz as coisas. Para enxergar a verdade, ele precisou ficar cego. Ele, que era conhecedor da palavra, achava que estava fazendo a coisa certa. Ele falou isso no testemunho dele. Eu achava que eu deveria perseguir os seguidores de Cristo. Mas ele tinha um entendimento errado. Mas o detalhe que eu acho interessante, ele fala lá em Atos 26, uma luz mais forte que o sol ao meio-dia. Não foi só ao meio-dia, mas aquela luz foi mais forte do que o sol daquele momento. E o que me vem no coração é que, às vezes, se a gente tem algum inimigo, algo que nos aprisiona, eu creio que a melhor forma da gente vencer esse inimigo é com alguém que seja maior do que ele. Então, assim, essa terra passageira pode ter uma luz forte, mas existe uma luz mais forte que vem do céu. Aquilo que vem do lugar eterno, do lugar da habitação de Deus, é muito mais forte do que qualquer coisa que pode aprisionar a gente. E foi essa luz que veio do céu, que fez a ele ficar cego naturalmente para enxergar espiritualmente, e depois abrir, e o Senhor fala isso para ele, eu vou te levar para abrir os olhos das pessoas, para que elas sejam separadas e tenham uma herança com aqueles que servem a Deus. Ele foi chamado para ser participante dessa herança e para abrir os olhos das pessoas. O que é o alimento que vem do céu, que a gente até compartilhou recentemente, que é aquilo que o Senhor fala lá em Deuteronômio 8, que nem só ele ensinou que aos homens, ele até os humilhou no deserto, mas ele fala para que vocês aprendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que desce da boca de Deus. Então a palavra do Senhor realmente, como ela é fundamental para fazer a gente conhecer mais a pessoa dele. E eu creio que como é fundamental, de novo, esse conhecimento, para que a gente não seja aprisionado pelos medos que estão à nossa volta. Porque o tamanho da nossa fé vai ser o tamanho da nossa convicção de quem é Deus. E eu creio que enquanto a gente mergulha na palavra, Ele realmente se revela mais e mais às nossas vidas. E aí, mais do que um conhecimento daquilo que está escrito, a gente vai ter, eu creio, um conhecimento por experiência. E o conhecimento por experiência vai nos mostrar que vale a pena seguir o caminho de Deus, mesmo que seja diferente daquilo que a gente espera para a própria vida. Mas a fonte de tudo isso, para que a gente enxergue a verdade. E eu creio que realmente a incerteza é uma das coisas que mais limita ou mais amedronta as pessoas. Mas a palavra é aquela que esclarece todas as coisas. É a palavra que vem do céu, que torna tudo nítido e traz ao nosso conhecimento quem é o Deus em quem nós cremos e que é maior, de novo, do que tudo que pode amedrontar as nossas vidas. Ele não nos chama para ficar parados, mas para seguir sem nenhum receio, porque Ele está do nosso lado e Ele cuida da gente, e Ele ama a gente, e Ele quer que a gente participe dessa obra tão grande que tem para realizar, de formar uma noiva para um grande casamento, que pelo visto, muita gente tem falado, está às portas. Então que a gente valorize os tempos de comunhão e de mergulhar mesmo no conhecimento de Deus através da palavra. Vamos louvar o Senhor. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto
me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar